A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos de volta. Nossas aulas de História da Igreja Cristã e nós estamos na aula de número 16. Estamos falando da Igreja medieval e, mais especificamente, desse período que é o apogeu da Igreja na Idade Média. Não poderia sair deste tema sem antes falar de alguns acontecimentos que foram importantes. Um deles são as cruzadas. O que vai ocasionar as cruzadas? As cruzadas vão ter origem lá com Constantino, depois que ele se estabelece em Constantinopla. A mãe de Constantino, Helena, ela supostamente encontrou um pedaço da verdadeira cruz, ou da Vera Cruz, como era conhecida. E essa relíquia vai ter grande importância para os cristãos. A partir desse período começam a iniciar peregrinações à Terra Santa para encontrar relíquias, para visitar os locais sagrados, especialmente o Santo Sepulcro. E lá pelo quarto século, as peregrinações elas já estão consolidadas. Quando vem aí o século X, a gente vai ter aí uma mudança no governo de Jerusalém. Os irmãos lembrem que no ano 750, no ano 732, os muçulmanos já haviam conquistado Jerusalém e toda a Palestina, inclusive a Síria. Eles tentam invadir a Europa e Carlos Martel, ou Carlos Martelo, ele expulsa os muçulmanos dali da região da Espanha, e esses muçulmanos vão para o Oriente e em Bagdá eles vão consolidar o califado no ano 750. Havia em Jerusalém um califado lá pelo século X. E esse califado, ele é um califado da dinastia abássida, e governava aquela região. Esse califado, ele era tolerante às visitas dos cristãos, aos peregrinos cristãos. Eles eram tolerantes e permitia que os cristãos andassem livremente nos territórios de Jerusalém, da Terra Santa, e visitar os locais sagrados. Só que o que é que vai acontecer depois? Vai acontecer que um homem chamado Seljuque, ele vivia ao norte da Pérsia. Esse homem, que era líder dos seljúcidas, ele vai se converter ao islamismo. E quando ele se converte ao islamismo, ele impõe essa religião a todos os seus súditos. E aí a gente vai ter esse povo, ele vai invadir Jerusalém, ele vai vencer os abássidas, o califado dos abássidas, e vai estabelecer o seu reino ali, o reino dos seljúcidas. Esses povos, eles eram extremamente intolerantes a qualquer outro tipo de religião. E a partir do momento em que eles dominaram Jerusalém, eles passaram a proibir qualquer tipo de visita cristã ou de qualquer outro povo, até mesmo judeus, à terra da Palestina. E isso vai causar um grande transtorno no meio cristão. A essa altura, a gente vai ter aí Urbano II como Papa. E Urbano II, no Sínodo de Clermont, no ano de 1095, ele vai convocar o povo a se organizar militarmente para entrar numa guerra santa contra esses infiéis muçulmanos.
e a gente vai ter aí o que a gente chama de cruzadas, tá certo? Nesse período. As cruzadas, elas aconteceram porque por conta desse chamamento de Urbano II, as pessoas acreditavam que peregrinando para Jerusalém teriam os seus pecados perdoados, ainda mais porque Urbano II vai declarar que Deus disse a ele estava falando a palavra de Deus, e lembrem a ideia católica romana da infalibilidade do Papa, e portanto o que ele diz é inspirado, é canônico e tem força para dirigir os cristãos na vida e nas regras de fé e de prática cristã. Aí a gente vai ter aí esse povo buscando o perdão dos seus pecados, entrando nessa guerra. Esses homens, eles traziam em suas vestes o símbolo da cruz, e por isso esse movimento aí vai chamar de cruzados. Tem outro problema. Havia um iminente ataque de muçulmanos contra Constantinopla. E a essa altura, os irmãos lembram eu penso que a última aula, nós falamos do grande cisma de 1054. E o que é que nós vamos ter? A igreja dividida. Então havia ali uma possibilidade de se unificar novamente a igreja, e muitos viram nas cruzadas essa possibilidade, mas a gente vai ver mais adiante que isso foi motivo ainda maior de essa igreja permanecer dividida e consolidar essa divisão, tá certo? Então, além disso, haviam os comerciantes, os senhores feudais, que tinham interesse em estabelecer seu comércio nas regiões do Oriente Médio, sobretudo por conta das especiarias, como cravo, como pimentas e outras especiarias, condimentos que eram largamente utilizados na Europa e que tinham um grande valor comercial agregado. Então é dessa forma que vai se formar as cruzadas. Então a gente pode definir como as cruzadas as incursões militares que tinham o objetivo de livrar a Terra Santa do domínio islâmico, e isso vai acontecer em 1095. A gente vai ter aí várias cruzadas, muitas cruzadas. Alguns historiadores contabilizam 7, outros 8, mas a grande verdade é que no período das cruzadas, essa ação das cruzadas, elas foram quase que ininterruptas, sempre aconteceram cruzadas, mas logicamente as mais importantes foram 7 ou 8 cruzadas que foram tiveram objetivos mais definidos e resultados também mais relevantes. Então a gente vai falar aqui pelo menos de 7 dessas cruzadas, que houve outras que de menor monta, mas que na verdade não teve uma grande ou uma relevância muito grande histórica, ok? A primeira cruzada ela vai acontecer no ano 1095 e ela termina no ano 1099. E aí, como eu falei, né, quando Urbano ele sabe do que estava acontecendo, tem notícias do que estava acontecendo em Jerusalém, a proibição dos cristãos de visitar os túmulos dos mártires, os locais sagrados, sobretudo o Santo Sepulcro, ele vai no Sínodo de Clermont, em 1095, convocar o povo para essa grande batalha santa, que seria as cruzadas. Clermont era uma região da França. Urbano II era francês e falava francês, e ele falou em francês, proferiu o seu discurso em francês. Enquanto ele falava nesse sínodo, o povo ouvia, e isso insuflava a turba a entrar nessa guerra santa. E ele ainda dizia que isso ia trazer perdão
para os pecados daquelas pessoas, tá certo? Então a gente vai ter aí pelo menos dois grupos se formando nessa primeira grande cruzada. Um primeiro grupo, ele vai ser liderado por Pedro o Eremita e Walter o Sem Dinheiro. Esses homens, naquele período, havia o monasticismo e havia essas ordens mendicantes que viviam na pobreza, que essas ordens do clero que se abstinha de riqueza, de luxo e viviam uma vida completamente piedosa. Na verdade, eles viviam, como a gente já falou aqui em outros vídeos, eles viviam um ascetismo religioso. E esses homens que eu falei aqui, Pedro Eremita e Walter Sem Dinheiro, eram esses líderes. Pedro Eremita era um cara tão excêntrico que ele andava com peles de camelo sobre ele, e o povo tinha uma reverência tão grande a ele que as pessoas procuravam tocar nas peles que ele usava, ou até mesmo tocar no camelo dele, e havia aqueles que guardavam os pelos do camelo como uma forma de ser abençoado. Havia todo um misticismo acerca dessa figura. Quando eles ouvem o discurso de Urbano II, eles saem apregoando agora algo apocalíptico, que a Nova Jerusalém ia descer sobre a Jerusalém, que o povo tinha que entrar nessa batalha, porque entrando nessa batalha, as pessoas seriam salvas no dia da ira do Senhor, no grande dia da ira do Senhor. E aí ele sai, sobretudo na França, mas ainda pegando pessoas de outros países, apregoando esse apocalipse e a necessidade das pessoas libertar a Terra Santa dos infiéis muçulmanos, e ele agrega em torno de si mais de 40 mil homens, e essa é a parte da cruzada leiga. Eles vão completamente desorganizados para a luta, e como eles iam para destruir os ímpios infiéis, aproveitaram que encontraram judeus e, portanto, eram também ímpios e infiéis, e mataram pelo meio do caminho. Mas, como eles foram desorganizados, eles não tinham mantimento, e acabou que, na longa viagem para a Terra Santa, atacando até cristãos para tomar víveres e continuar a sua peregrinação. Logicamente que tudo que é desorganizado é desbaratado, eles são mortos, e quando eles chegam no meio do caminho, quando eles chegam na Terra Santa, eles estão extremamente enfraquecidos e foram presas fácil para os muçulmanos. E aí fica aquela lição. Não é só de boa vontade que nós vamos fazer uma obra, né? Embora que a gente não pode ver a cruzada como uma obra de Deus, mas trazendo isso para a obra de Deus, a gente vai aprender que a gente não pode fazer as coisas, não é só a emoção, o desejo de fazer que vai fazer com que nós tenhamos êxito, mas, sobretudo, nós precisamos ter esse desejo primordialmente, que é aquilo que nos move, mas nós precisamos também ser organizados. E aí, uma outra cruzada, ela vai também marchar para Jerusalém para tomar a Terra Santa. E aí a gente vai ter nobres da Bélgica, da França e da Itália marchando em blocos por caminhos diversos para se encontrar em Jerusalém. Eles entram em Jerusalém no ano 1099, eles derrubam o reinado local e ali eles livram a Terra Santa dos infiéis muçulmanos. A partir dali, daquele ano, a gente vai ter aí, meus irmãos, algumas ordens se organizando para proteger os peregrinos. Uma das ordens mais conhecidas e faladas e misteriosas é exatamente a ordem dos cavaleiros templários, ou a ordem dos pobres cavaleiros
de Cristo do Templo de Salomão. Ele é um grupo de cavaleiros que vai defender a Terra Santa, mas não só isso, defender os peregrinos. Também houve outras ordens, como a Ordem dos Cavaleiros Hospitalares, que trabalharam muito mais nessa ajuda dos peregrinos à Terra Santa. Logicamente que isso não vai durar por muito tempo, porque vai começar a ter os muçulmanos voltam a tentar se estabelecer novamente em Jerusalém. A esta altura, os cristãos estabeleceram feudos em Jerusalém e agora os muçulmanos começam a tomar esses feudos das mãos dos cristãos. E aí é quando o Papa Eugênio III ele vai chamar o povo a uma segunda cruzada, e o objetivo dessa cruzada era exatamente apaziguar aqueles conflitos que estavam acontecendo ali naquela região, tá certo? Essa foi o objetivo da segunda cruzada, que não foi bem sucedida, porque no ano 1187, Saladino, príncipe muçulmano, ele vai reconquistar Jerusalém e vai escravizar mais de 16 mil cristãos. Esse acontecimento do ano 1067 vai ocasionar a terceira cruzada, que aconteceu nos anos 1189 e 1192, a chamada Cruzada dos Reis. Era a Cruzada dos Reis porque houve a participação de pelo menos 3 reis: Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Filipe Augusto da França e Frederico Barba-Ruiva, que era o imperador, o rei do Sacro Império Romano. Esse último, Frederico, ele morre afogado no meio do caminho. E Filipe Augusto da França, ele tem um desentendimento com Ricardo I, ou Ricardo Coração de Leão, e ele retorna a Jerusalém, fazendo com que essa cruzada ela não tivesse êxito, porque ficou apenas os grupos liderados por Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Houve um certo êxito, por quê? Porque Ricardo Coração de Leão ele vai fazer um acordo com Saladino que vai permitir que os cristãos ao menos visitem o Santo Sepulcro. Esse foi o êxito da terceira cruzada. Permitiu que os cristãos pudessem fazer suas peregrinações e visitar o Santo Sepulcro, embora que o comando da Palestina continuasse nas mãos de Saladino. E aí vem a quarta cruzada, que é convocada por Inocêncio III, esse que foi, junto com Gregório VII, ele marca o apogeu do papado na Idade Média. Essa quarta cruzada, ela tinha o intuito de livrar os cristãos das mãos do muçulmano. Só que não aconteceu isso. E os irmãos lembrem, qual era um dos objetivos das cruzadas? Era defender Constantinopla de uma possível invasão turca, e fazendo isso a igreja poderia voltar a uma unidade. E o que é que aconteceu nessa quarta cruzada? Os cruzados, em vez de ir para Jerusalém para batalhar contra Jerusalém, eles acabaram atacando os cristãos de Constantinopla, os cristãos ortodoxos. E no ano 1203, os cruzados eles vão saquear Constantinopla e manter ali um império de pelo menos meio século ali em Constantinopla, acirrando ainda mais os ânimos entre a igreja ortodoxa e a igreja romana, a igreja de Constantinopla e a igreja romana, ok? Então a gente vai ter aí essa
essa quarta cruzada, que ela teve exatamente esse desfecho, tá certo? A gente vai ter também depois disso, nos anos 1218 a 1221, a quinta cruzada. Ela foi organizada para atacar o Egito. Por quê? Porque os seus mentores pensavam em atacar o Egito, dominar o Egito e a partir do Egito barganhar posições em Jerusalém, ocupações. Cederiam partes do Egito em troca da cessão de ocupações em Jerusalém. No ano 1219, eles conseguiram conquistar o porto de Damieta, no Egito, mas por conta das constantes enchentes no rio Nilo, eles não tiveram reforços vindo da Europa e acabaram sucumbindo e tendo que recuar para a Europa sem qualquer êxito ou avanço no sentido de reconquistar a Terra Santa. Depois disso vai acontecer a sexta cruzada, que aconteceu nos anos 1228 a 1229, né? Essa cruzada, ela foi bem sucedida, porque em 1228, Frederico II, imperador da Alemanha, ele consegue chegar a Jerusalém e ele vai se tornar rei de Jerusalém. Ele conquista Jerusalém, Belém e Jericó, e aí ele tem uma abertura de Jerusalém para o mar Mediterrâneo, né? Houve conflitos internos, sobretudo no ano 1243, que fizeram que no ano 1244 os turcos sarracenos voltassem a dominar novamente Jerusalém, tá certo? Depois disso vem a sétima cruzada, que aconteceu dos anos 1248 a 1254, quando Luís IX, rei da França, ele foi para a Palestina para a guerra e ele permaneceu na Síria por pelo menos 5 anos. Eles foram expulsos em 1268, por pelo menos 20 anos. Eles foram expulsos no ano 1268 e uma outra cruzada só vai acontecer, e seria a oitava cruzada, no ano 1202 a 1204, e essa cruzada ela foi marcada por um fracasso total, tá certo? Uma outra coisa que eu queria trazer aqui, algumas coisas que eu queria trazer sobre as cruzadas, né? Houve a pior das cruzadas, a mais fatídica e trágica das cruzadas foi a chamada Cruzada das Crianças. Isso aconteceu no ano 1212, quando os homens, acreditando que as crianças, por serem inocentes, por não terem a maldade dos homens, Deus estaria com ela e aprovando tudo que elas fizessem, eles mandam uma cruzada liderada por 2 crianças, Estevão e Nicolau, junto com outras centenas de milhares de crianças. Logicamente, foi trágica, porque essas crianças acabaram morrendo no meio do caminho ou sendo mortas facilmente por seus inimigos, tá certo? Consequências da cruzada, ela vai ter consequência dentro da igreja também, mas vai ter consequência no mundo, em todo o mundo daquela época. Quais são as consequências da cruzada? Primeiro, enfraquecimento da aristocracia feudal. Vai acontecer um enfraquecimento porque grandes somas de dinheiro e muitos dos excelentes cavaleiros que defendiam os feudos, eles vão morrer nessas cruzadas. Outra consequência a gente vai ver toda a Europa recortada por muitos reinos. E a partir dessas cruzadas vai acontecer vai originar um sentimento de nacionalismo entre esses povos. Vai acontecer ainda um fortalecimento do poder real, porque aumentando o nacionalismo vai aumentar o poder da figura do rei, e isso aí vai abrir passagem
para o absolutismo e para as nações, estados ali do final da Idade Média, tá certo? O que a gente pode ainda falar sobre esse período é que algo que é interessante é a atividade missionária, porque um homem chamado Raimundo Lulo, ele viu que não conseguiria vencer os muçulmanos pela guerra. Ele vai comprar um escravo árabe, aprende a língua árabe e ele agora passa a trabalhar em pregar o evangelho e converter os muçulmanos ao cristianismo. Essa aí eu penso que é a mais importante dos acontecimentos, das consequências das cruzadas, ok? A gente vai ficar aqui neste vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o escolasticismo, é muito rápido, porque a gente não vai falar muito, ainda dá para falar nesse vídeo sobre o escolasticismo, estou sendo avisado aqui, então a minha assistente está ali, depois vocês vão conhecê-la, tá certo? Em outro vídeo, não hoje. A gente vai ter o movimento do escolasticismo. Skole, que é uma palavra grega que tem o significado de lugar onde se aprende, e escolasticismo está tudo ligado a essa questão do aprendizado. O que foi o escolasticismo? O escolasticismo foi uma tentativa de racionalizar a teologia. No escolasticismo, a revelação deveria ser organizada sistematicamente pela lógica dedutiva de Aristóteles, para que houvesse um melhor aprendizado dela. E aí, o que é que vai ter de interessante? É que a invasão dos muçulmanos à Espanha vai trazer também para o mundo ocidental a filosofia aristotélica. E aí os irmãos lembrem que até então a gente vê sempre a filosofia platônica volta e meia permeando o modo de pensar cristão. Agora, uma teologia aristotélica, ela vai invadir a teologia cristã. E por essa lógica aristotélica, pela dialética, a gente vai ter a construção de uma nova teologia que tentava racionalizar a fé, tá certo? Essa teologia, ela vai se desenvolver trazendo uma forma concatenada e lógica de entender o pensamento cristão. Quem foram os principais nomes dessa teologia? A gente vai ter aí Alberto Magno, Guilherme de Ockham e, sobretudo, Tomás de Aquino, o grande teólogo da Idade Média, tá certo? A teologia de Aquino, de Tomás de Aquino, ela é tão importante que ainda nos dias atuais, a teologia católica romana, ela está fundamentada no pensamento de Tomás de Aquino, ok? É nesse período que vai surgir as universidades. A gente tem um enfraquecimento dos feudos e uma elevação da classe média, de uma classe média que agora começava a aparecer. Lembrem que no feudalismo houve uma migração da cidade para o campo. Agora, com o enfraquecimento do feudalismo, vai acontecer uma migração do campo para a cidade. As cidades vão ficar mais fortalecidas, mais populosas, e aí a gente vai ter o surgimento das universidades aí nesse período, sobretudo fundamentada com a dialética aristotélica, ok? A gente vai terminar esse vídeo por aqui e daqui a pouco a gente volta, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe a você, em nome de Jesus.